Exatamente, Ítalo. Ontem, inclusive, já teve esse primeiro impacto, não só no turismo, mas também aqui na cultura da capital. O bairro do Pelourinho é um dos polos mais culturais, artísticos e turísticos aqui de Salvador. Principalmente nessa época de verão, como a gente chama aqui, né, de alta estação, a gente recebe grande quantidade de turistas e grande quantidade de eventos também, somente no Pelourinho. Tem três praças lá no bairro, praças onde recebe shows, apresentações artísticas e culturais, que ontem precisou ser cancelado algumas dessas apresentações, alguns desses eventos. Ontem, inclusive, o secretário de Cultura do Estado, Bruno Monteiro, esteve presente logo após esse acidente, essa tragédia, e anunciou que toda a programação cultural foi suspensa, foi cancelada na tarde de ontem, na noite de ontem também. Ensaios, como a gente chama aqui, ensaios de bandas, de cantores, também foram suspensos ontem. E, além do Bruno Monteiro, e de outras autoridades públicas, quem esteve presente lá também foi o Padre Lázaro, um padre bastante conhecido aqui em Salvador e bastante conhecido também naquela região, por ser o padre responsável por outra igreja que é vizinha à igreja de São Francisco, a igreja de Nossa Senhora dos Rosários Pretos, que também recebe uma grande quantidade de turistas, muitos artistas também vão lá, é uma igreja nacionalmente, internacionalmente conhecida. E um depoimento de Padre Lázaro que foi bastante forte e marcante é que ele diz que essas igrejas requerem sempre cuidados especiais aqui na capital baiana. Por ser igrejas antigas, ser igrejas que vêm desde do descobrimento do Brasil, desde do avançado do país, desde da época que os portugueses chegaram aqui na capital baiana. Então, igrejas que passaram até por algumas reformas, algumas ficaram um certo tempo fechadas, porque estavam sendo ou tombadas nesse processo de reformulação, de reforma, mas que mesmo assim, com o passar do tempo, a gente sabe que o imóvel ele vai envelhecendo, o imóvel vai precisando de intervenções. E as igrejas no Pelourinho, na verdade, não só as igrejas, aqui em Salvador a gente tem alguns outros casarões também que precisam ter essa atenção maior, esse suporte maior, fazendo com que precise ser retumbado ou precise também passar por manutenções constantes. Então, ontem já teve esses impactos, já teve esses depoimentos, também já teve esses alertas. Além disso, Ítalo, eu estava até imaginando aqui que essa tragédia poderia ser até maior, poderia ter até um número maior de vítimas, porque ele recebe muitos turistas mesmo. Felizmente, durante esse desabamento, não tinha tantas pessoas dentro da igreja, porque eles estavam limitando até a quantidade de pessoas que estavam entrando dentro do templo religioso. Se a gente for ver alguns anos atrás, principalmente nesse último ano, a própria Codesal, a própria Defesa Civil aqui de Salvador, precisou fazer uma intervenção, precisou interditar uma parte externa da igreja que estava com risco de desabamento. E esse risco de desabamento era não dentro da igreja, né? Era nessa parte externa, podendo até fazer com que outras pessoas, outros populares, se acidentassem ao passar na frente da igreja. E essa intervenção foi feita, a igreja ficou. Na verdade, não foi a igreja, a parte da frente da igreja ficou alguns dias sem funcionar, ficou alguns dias sem receber carros passando na frente, ou populares também passando andando, até que eles conseguiram de fato fazer essa reformulação, fazer essa mudança e voltou com atividade normal, para que quando chegasse agora acontecesse justamente esse acidente. Então teve esse olhar mais atencioso para essa questão externa, mas interna até então não teve esse olhar. Outras imagens até também que foram divulgadas nas redes sociais e mostraram até certas rachaduras no teto e também outras partes da igreja, mas também, de certo modo, até então o IFAM não tinha se pronunciado sobre isso, outros órgãos aqui também não tinham se posicionado diante a esse fato tão trágico aqui de Salvador. Então, é um acidente, é uma tragédia que deixou essas vítimas, mas que também poderia ter até mais pessoas. Principalmente, ontem foi na quarta-feira, mas na terça-feira lá é celebrada a Missa de Santo Antônio, que é um dos santos mais populares aqui de Salvador. E essa igreja de São Francisco acaba recebendo uma quantidade grande de pessoas nessa Missa de Santo Antônio, que ela acontece ali no final da tarde, mais ou menos, onde os devotos levam pães e outros alimentos para serem doados para as pessoas mais necessitadas aqui da capital baiana.
e recebe uma grande quantidade, a igreja enche mais por conta dessa missa. Então, se acontecesse em uma eventual missa ou alguma eventual celebração religiosa, poderia acarretar também no número de pessoas mais acidentadas. Acabou que na quarta-feira não tinha essa programação religiosa assim tão grande, tinha mais essa programação turística de pessoas que estavam indo até lá, mas que de qualquer maneira, né, acabou tendo como fatalidade essa vítima, essa jovem de 26 anos e outras 5 pessoas feridas, algumas ficaram em estados mais estáveis, já foram liberadas ontem mesmo à noite. A amiga da Júlia também, ela ficou ferida, mas foi levada até a unidade de saúde aqui da capital baiana na noite de ontem para passar por alguns exames. E logo depois em seguida seria liberada. Ela ficou bastante abalada também após esse acidente, não quis falar com ninguém da imprensa e acabou que teve essa fatalidade tão triste aqui na capital baiana, né? Então a gente tem seguido, tem acompanhado. Hoje, de fato, teve esses outros desdobramentos que a gente também tem acompanhado. A igreja está interditada. A própria arquidiocese aqui de Salvador também se pronunciou sobre isso e também prestou toda a solidariedade para a família da vítima e também para os feridos. E agora que a gente espera isso, né? Que a gente espera que a igreja ela seja totalmente reformada, que ela seja totalmente mantida assim mesma e acompanhada tanto pelo IFAM como também pelos outros órgãos públicos e que, de fato, outras igrejas da capital baiana também tenham essa atenção maior para que esse acidente não ocorra mais vezes em Salvador.